Opa, que é isso, Pato? Não esbarra aí não, Pato. Eu só tô aqui tentando arrumar as coisas. Que arrumar as coisas, Pato, lá apareceu até uma mulher que não podia. Tio, não esquenta a cabeça, olha só. Eu vou fazer tudo aqui de volta. Ih, meu Deus do céu. Ih, melou tudo, tio. Começa o programa daí. Oh, meu Deus do céu, esse Pato... Alô, meus fãs. Pegaram, né? Esse Pato tem cada uma, né não? Gente querida, estamos começando o programa no dia de hoje. Boa tarde a todos vocês, com que prazer estamos iniciando o nosso programa, né? Olha, eu quero mandar um abraço grande a esses amigos queridos que estão sempre escutando a gente, o Max Stefano, alô Max Stefano em São Paulo, alô João Grilo da Silva, ele mora exatamente em Madureira, João Grilo, né? Um abraço grande também para a Maria Tereza Fonte Cavalcante, lá de Petrópolis. Um abração na Serra, diz que lá está frio. Aqui no Rio de Janeiro, deu uma ventania, falei, meu Deus do céu, questão de uma hora atrás, mais ou menos, aqui na Tijuca, não sei como é que foi aí no teu bairro, né? Eu falei, será que vem a tal do ciclone, né? Porque lá no sul a coisa foi feia. Camboriú teve muitas perdas, telhados arrancados, vítimas até. Mas aparentemente deu uma melhorada, embora esteja ventando e o tempo está meio lusco-fusco. Quer dizer, pode ser que venha a chuva por aí. A previsão da meteorologia é de que venha a chuva realmente. De qualquer maneira, vejam vocês que coisa, né? Essas coisas acontecem e, na verdade, a gente tem que se preparar para elas. Você que está me ouvindo agora, como está o tempo aí onde você mora? Essa é a pergunta que nós fazemos. Eu já estou aqui com o meu laptop, né, que é exatamente a forma de poder ver vocês aí, né, as coisas que estão acontecendo e começar a também falar dos amigos que estão participando do programa, né, a partir desse momento. A gente hoje tem várias coisas aqui no programa interessantes. Eu espero que vocês possam realmente gostar. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, autênticas espadas samurai, que você encontra em qualquer parte, aliás, que você encontra no site espadascatana.com.br. Porém, você pode receber em qualquer parte do Brasil. O Marco Silva, boa tarde, Fernando, boa tarde, Marco. Rita Carneiro Mendonça, boa tarde. Também tempo nublado e muito calor, diz ele, lá nos Estados Unidos. Aqui, tempo nublado, né? Nublando-se, começou de manhã, um sol maravilhoso e tal, mas de repente, após 1-2 horas da tarde, mudou. Nós agora estamos exatamente às 4h03, né? Meus parabéns ao tricolor Silvio Provenzano pela vitória nos pênaltis ontem do Fluminense contra o Flamengo. O Flamengo ontem estava irreconhecível. Segundo o meu amigo e grande rubro-negro Marco Silva, o Flamengo teria tirado o pé do acelerador para poder dar mais 2 jogos. Não tem sentido, não é isso não, jogou mal mesmo. Você sabe por que não tem sentido? Porque não tem renda, não tem lucro. Quer dizer, o lucro que vai ter disso aí, muito provavelmente será das TVs de cada um agora, que isso foi uma boa medida que foi tomada por Brasília, né? Na realidade, a pedido até do presidente do Flamengo e também do presidente do Vasco, os dois se uniram e foram lá pedir ao presidente Bolsonaro que fizesse isso. E na realidade agora, por exemplo, o direito de imagem pertence a cada clube. Então a renda que vai ter, se tiver, é da transmissão. Ontem a TV do Fluminense, né, a Flu TV, ela bateu todos os recordes de lives mundiais. Ela teve mais de 3.600.000 espectadores vendo, mostrando a força tricolor, a força do Fluminense, e claro também que eu vi eu esperei na televisão, vi através da Flu TV e sou vascaíno. Claro que muito rubro-negro também preferiu ou ouvir pelo rádio, que foi a transmissão do Flamengo, ou então ver pela televisão, talvez até cortando o som, porque na Flu TV a turma do Fluminense estava torcendo, né? Torcendo escancaradamente.
Mas a verdade é o seguinte, o técnico do Fluminense deu um nó no português. O português até fez um certo, deu uma entrevista, o JJ, né, o Mister, dizendo que o Fluminense entrou para perder de pouco e por isso se deu bem. Mas na realidade não foi isso não. Na realidade, a postura técnica do técnico e que foi adotada pela equipe do Fluminense deu um nó, atravancou os 4 principais jogadores do Fluminense, do Flamengo, que eram francos favoritos e não souberam sair desse nó. Só no finalzinho poderiam até ter ganhado o jogo, né, nos 15, 20 minutos finais. Por quê? Porque o Fluminense só treinou 8 dias, já o Flamengo vinha treinando há um mês. Então o Flamengo tem hoje um preparo físico melhor. Então o Fluminense jogou muitíssimo bem o primeiro tempo, né? Jogou de igual para igual, efetivamente, mas com o scout, como se fala, tudo a favor do Fluminense, mais escanteios, mais ataques, mais chute a gol, e o Flamengo apático em campo, né? Mas quando deu lá pelos 20 minutos do segundo tempo, então o técnico JJ, o famoso Jorge Jesus, colocou em campo um ex-tricolor, né? Que foi o rapaz que acabou fazendo o gol. Empatou e aí a coisa mudou, né? A coisa mudou, Pedro, a coisa mudou de figura e aí o Flamengo, já o Fluminense, sem muito preparo físico, já perdendo o preparo físico, teve que recuar. E o Flamengo poderia ter até ganhado, mas não conseguiu. Então, na prática, em 70% do jogo, foi taticamente do Fluminense. Parabéns ao Fluminense, que mostrou uma coisa, que o time do Flamengo não é imbatível. Essa é que é a verdade. E agora vai ser sensacional. Por quê? Vai ser domingo e quarta-feira, não é isso? E agora, o que acontece? Se o Flamengo já entra em campo, embora tenha um time superior ao Fluminense, quer dizer, superior até aqui, se bem que no Campeonato Carioca, se somar os 2 turnos, não foi tão grande essa superioridade assim. Mas é aquela história, o Flamengo conquistou a Libertadores, o Flamengo conquistou o vice-campeonato mundial, jogando com o Liverpool, né? Conquistou vários títulos aí e tal. E o Fluminense está chegando agora, mas no primeiro turno o Fluminense quase terminou em primeiro lugar absoluto. Só deixando de ter essa colocação por causa do Flamengo. Então o Fluminense agora sabe que pode dar um nó no Flamengo. E o Flamengo sabe que pode perder. Ah, mas não perdeu, empatou. Empatou. Mas na realidade perdeu nos pênaltis. E pênalti não é sorte. Quem fala que é sorte não entende futebol, porque pênalti é competência, é treinamento. E é o momento também. Pode até ter um derivativo de sorte da ordem de 15% ou 10%, daquela bola, por exemplo, que foi batida na trave, que pegou na mão do goleiro do Flamengo, bateu na trave e bateu na linha, poderia ter entrado. Não é verdade? Então aí há esse fator. Mas de qualquer maneira, quer dizer, representa um abalo que agora a gente vai saber se o Flamengo irá superar isso no domingo e na quarta-feira. E na turma do Fluminense vai entrar com a seguinte ideia: bom, nós ganhamos uma vez, nem que seja no pênalti, podemos ganhar outra vez. E se ganha, complica. Se ganha o primeiro, complica porque vem o segundo. De qualquer maneira, o que eu digo é o seguinte: o franco favorito ainda é o Flamengo, por causa do time que tem, por causa dos craques que tem, por causa dos substitutos que tem. Na verdade, muito se falava dizendo assim, não, se o Flamengo, se fulano e Beltrano estiver mal, o Flamengo tem no banco Ciclano e outro fulano que pode desequilibrar. Não teve. Fez modificações, não conseguiu. Então aí o entusiasmo se torna muito maior por conta da equipe adversária. Claro está que ainda o favoritismo é do Flamengo, mas de qualquer maneira foi uma conquista importante, a conquista Rio, mostrando que futebol, como na vida, tudo é cíclico. Eu me lembro de um time do meu Vasco da Gama, que foi um time que ganhou tudo, inclusive a Libertadores, né, e que em 97 acabou perdendo naquele gol extraordinário do Petkovic no finalzinho. O empate 1-1 dava o título ao Vasco da Gama. E o Pet fez o gol que acabou
com aquela saga daqueles jogadores excepcionais do Vasco, que muita gente chamava até do segundo expresso da vitória, já que houve um no passado ainda a respeito disso. Então tudo tem seu tempo, e esse time do Flamengo também tem o seu tempo. Até porque, na realidade, o Jorge Jesus recebeu novamente um convite do Benfica e, segundo apuramos, é possível de acontecer a saída dele. Não sabemos ainda, mas parece que a proposta seria irrecusável. De qualquer maneira, parabéns aos tricolores e, em particular, ao Silvio Provenzano, doutor Silvio Provenzano, grande médico, grande tricolor, que estava com a alma em festa e o coração a gargalhar no dia de ontem. Bom, nós vamos falar de outros assuntos aqui hoje, né? E vamos lá, e olha só, ô Cesário, como vai você, meu amigo, tudo bem? Então, um abraço grande para você, saúde, viu? Estamos aqui com essa turma toda, a Dolores Martins. Olha só, a Dolores Martins, está me vendo aí? A Dolores Martins falando aqui, ó, Fluminense mereceu porque para ele jogar ali não era bom, perto de pessoas doentes, ele queria jogar no outro estádio. A opinião da Dolores Martins. Então, Elvira Araújo dando boa tarde, muita gente amiga aqui, a Denise Guzmán Silva, a Flu TV não mencionou os nomes dos jogadores do Flamengo, nem o nome do Flamengo. Não, alguns poucos, mas é verdade. Na maioria das vezes só focalizou realmente, mas é uma TV de clube, você vai querer o quê? Né? É claro que seria mais profissional se falasse, mas é assim mesmo, TV de clube é assim. Agora, bateu um recorde mundial, hein? Não tem live de ninguém, de Fernando Sérgio, coitadinho do Fernando Sérgio, de Chitãozinho Chororó, de alguém aí dos Estados Unidos, não, live mundial, ou seja, 3.600.000 espectadores. Parabéns à primeira transmissão da TV do Flu. Fernando, um time que leva de 3-0 de Volta Redonda e empata com o Botafogo em 0-0, não faz medo a ninguém, mas ontem fez. Ontem o seu time perdeu. Não importa se foi por pênalti ou qualquer coisa. Sabe o que acontece? Torcida é assim mesmo, torcida vai na gozação. Como eu brinquei com vocês também, quando o Vasco foi desclassificado, o nosso querido Marco botou lá, desclassificado, o Cirilo Reis, meu querido amigo, desclassificado. Eu só botei no negócio deles assim, kkkk. Por quê? Porque também acabou o turno para eles. Eles pensavam que iam ser campeões agora e agora vão ter que correr atrás para poder ser, e até podem ser. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, eu fico impressionado com essas pessoas que tentam diminuir o outro. Não tem como diminuir o Fluminense, cara. O Fluminense é o time que deu origem ao Flamengo. Tecnicamente falando, o Fluminense é o pai do Flamengo. E o Flamengo é um grande time, é extraordinário, a gente tem que aplaudir. Mas a gente tem que aplaudir e respeitar o Fluminense, coisa que vocês não estão fazendo. A gente tem que aplaudir, e não são vocês todos, não. Parte desses torcedores mais fanáticos. A gente tem que torcer e aplaudir um Vasco da Gama pelo seu passado. A gente tem que torcer e aplaudir um Botafogo pelo passado, que tem um maravilhoso Nilton Santos, Garrincha. Meu Deus do céu, quanta gente importante jogou no Botafogo, como jogaram em todos os outros. Mas não, aí nego fica diminuindo, achando que não faz, que é isso, Volta Redonda é um bom time. De repente estava num dia mal, quando perdeu o Flamengo, e estava num dia bom quando venceu do Fluminense. Você esquece que o Fluminense não treinou, o Fluminense entrou sob protesto, o Flamengo teve um mês de treinamento, o Fluminense teve 8 dias de treinamento, o Fluminense não jogou com o Fred, que está também fora de forma, não jogou com o Ganso, e o Nenê foi o maior em campo, foi o cara que distribuiu a bola e com 39 anos de idade. Então, alto lá, hein? Respeita, porque senão está arriscado a coisa se repetir outra vez. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o meu time, o seu time Flamengo, o time do Botafogo, todos eles têm um ciclo de vitórias. Ninguém fica para sempre, querido. Então, essa é a hora de calçar as sandálias da humildade.
porque senão, se entrar em campo, eu estou aqui pensando, eu estava vendo os comentários, estava vendo o Edilson Silva, mandar um abraço para ele na Band, estava vendo o Ronaldo, meu Deus, o Ronaldo, agora esqueci o nome dele, todos os dois trabalharam comigo, né? Então eu estava pensando assim, ninguém falou isso, mas será que o Flamengo não entrou de sapato alto? Essa é a pergunta que eu falo. Tá? Ah, somos o melhor, todo mundo falando, eu mesmo falei, não, é 80% do Flamengo, né? Então, nesse particular, até o Jorge Jesus, ele foi, antes da partida, disse, não tem favorito, não, tentando não deixar subir a cabeça, mas a gente sabe, garoto, o cara que está no auge, é paparicado por tudo quanto é lugar e tal, a gente vai entrar exatamente com esse raciocínio do Marco Silva. Pô, esse time perdeu de 3-0 com Volta Redonda. A gente entra, joga a bola daqui, a qualquer momento a gente vai lá, faz um gol, ganha, e se for o caso, faz até mais. E não houve nada disso. A verdade é que o Flamengo foi de uma incompetência só para poder sair do verdadeiro nó tático que foi dado pelo técnico do Fluminense. Agora, domingo é um outro jogo. De repente, pode ganhar de mais ou não. Hoje, da mesma forma que eu estou parabenizando o Fluminense, eu parabenizaria o Flamengo caso tivesse jogado bem. Poderia até ter vencido, mas seria injusto. Porque, na verdade, em 70% do tempo, o Fluminense dominou. Muito bem, isto colocado e suposto, minha gente amiga, nós vamos aqui passar uma informação muito interessante, quando daqui a pouco nós vamos chegar com o nosso querido, hoje é dia do desembargador, nosso querido desembargador José Augusto Araújo Neto, mas vamos àquele momento que é muito importante desse programa, que é o momento, a internet já deu uma parte meio que negativa aqui, ó, tá vendo? Como é que a coisa está? Depende, choveu, a coisa deve ter alguma conexão, não é possível. Olha só, a gente está tentando aqui mais uma vez botar a oração, mas hoje a situação está difícil aqui. De qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, sabe? Eu vou voltar aqui para mim, porque eu vou procurar, se não entrar, se entrar, a gente coloca. Se não entrar, a gente bota o doutor Zé Augusto, né? Você já sabe mais ou menos como é que o programa é, não é? Hoje em dia a coisa está feia em matéria de internet, viu? É impressionante isso, porque estava tudo certinho, de repente... Vamos todos tá vendo? rezar Vamos lá, a prece agora de entrou, Cáritas, que bom, né? e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho
onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, tivemos então esse momento de oração, minha gente querida, e mais a gente tem recebido amigos aqui, estamos aí muito agradecidos, né, pela audiência de todos vocês. Eu vou conversar agora com ele, que você conhece sobejamente, desembargador, nosso querido amigo Dr. José Augusto Araújo Neto, que já está conosco nesse momento. Alô, doutor Zé Augusto, boa tarde. Boa tarde, Fernando Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estamos aqui prontos para bater um papo aí com os nossos ouvintes, né, telespectadores, aqueles que nos acompanham e acompanham esse programa de você, que é um programa que leva pontos à discussão, pontos interessantes para que as pessoas reflitam. Aqui ninguém está tomando lado de partido nenhum, lado de presidente ou contra o presidente, mas nós temos que conversar a respeito desses fatos que ocorrem no dia a dia. Perfeito. Eu quero dar aí o subsídio para um amigo da sua abalizada opinião. Ela mais forte entre o presidente Bolsonaro e as páginas derrubadas pelo Facebook nesta quarta. Tércio Arnaud Tomás saiu de Campina Grande, na Paraíba, para trabalhar com a família Bolsonaro em Brasília. Agora é apontado como parte de um esquema de publicações falsas nas redes que favorecem ao próprio presidente. Tércio é assessor especial da Presidência da República, com salário bruto de R$ 13.623,39 e apontado como o líder do chamado Gabinete de Ódio, termo para designar um grupo dentro do Palácio do Planalto que supostamente dissemina mensagens difamatórias contra adversários de Bolsonaro e cuida de suas redes sociais. O Planalto nega que exista um grupo desse tipo na estrutura institucional da presidência. O Facebook tirou do ar uma rede de perfis, páginas e grupos ligados a partidários de Bolsonaro no Face e no Instagram, que também pertencem à empresa. Segundo o Facebook, a rede estaria sendo usada para espalhar conteúdo falso. O amigo, com a experiência que tem de analista, de desembargador e até de julgador nos tempos em que realmente tinha que dar a sua opinião abalizada, é isso que a gente quer. É uma notícia que traz, em consequência, mais uma crise, né? Eu vejo mais uma crise aí para o governo. Porque aquilo que eu te disse, nós não estamos aqui lutando contra o Bolsonaro, nem a favor de Bolsonaro, não tomamos partido. Nós estamos vendo a notícia, temos que examinar essa notícia, e nós estamos aqui torcendo pelo Brasil. Nós queremos que o Brasil caminhe com serenidade, com tranquilidade, com trabalho, que a gente vença essa pandemia, que a nossa economia volte a funcionar e que o país cresça. É esse o nosso objetivo. Mas nós vemos uma notícia como essa aí que você acabou de relatar e, a meu ver, isso vai deixar o governo Bolsonaro e o próprio presidente numa situação muito delicada. Isso aí, essa retirada de páginas do Facebook não decorre de uma providência do Supremo Tribunal Federal, daquele inquérito das fake news que está sendo apurado. Isso aí não decorre da mídia, não foi a mídia que levantou isso aí. Porque é muito fácil falar, não, eu estou sendo perseguido, é a mídia, é o Poder Judiciário, é o Congresso Nacional, eu estou me vendo perseguido. Não, nesse caso aí a questão é bem diferente. Isso aí partiu de uma investigação pedida pelo próprio Facebook, não é? Digital Forensic Research
Lab, que é lá nos Estados Unidos. Essa investigação não foi feita aqui no Brasil apenas, não. Isso foi uma investigação que foi feita e contratada nos Estados Unidos, abrangendo inúmeros países. Essa questão de retirada de páginas do Facebook, do Instagram também, que ocorreu, não decorre de uma providência interna aqui do Brasil. Isso decorre de uma investigação feita por lá, a pedido do próprio Facebook, que não quer que esse serviço que é prestado seja utilizado para divulgar notícias falsas, seja usado para poder fazer rebates políticos se valendo de falsidade. Então, não é essa a finalidade do Facebook. O Facebook é para agir dentro da lei, dentro das normas constitucionais. Então, ele, tendo notícia de que isso estava ocorrendo no mundo inteiro, não é só aqui, não, no Brasil, pediu esse levantamento. E se apurou aqui no Brasil que esses fatos que você relatou. Mas isso também foi bem apurado em 11 outros países. No Canadá, houve remoção de 174 remoções, foi onde houve mais remoções, abrangendo Canadá e Equador, divulgações falsas. Na Ucrânia, 120 páginas foram retiradas, 98 nos Estados Unidos. E aquilo que você falou, no Brasil, foram retiradas 88 contas, páginas e grupos que estavam divulgando notícias falsas. Aquilo que a gente fala constantemente aí, fake news, né? Uhum. E o pior é que se chegou à conclusão de que pessoas que usavam essas contas, muitas vezes no anonimato, não mostrando a sua verdadeira identidade, essas pessoas estavam vinculadas à família Bolsonaro, né? 2 pessoas aí que estão na presidência da República são assessores especiais da presidência da República. Você vê, é um cargo importante que a pessoa está exercendo. Claro. 2 pessoas, como você já lembrou uma, Tércio Arnaud Tomás e José Mateus Salles Gomes. Uhum. Esses 2 começaram a trabalhar tempos atrás no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Depois foi trabalhar com o presidente da República, quando assumiu a presidência da República, trabalhando ligado à presidência da República. E se falava, existe um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. E agora, quem está falando isso não é o Supremo Tribunal Federal, não é a mídia, quem está falando isso é o Facebook, retirando do seu trabalho, daquilo que ele propõe, o serviço que ele presta, tirando páginas que continham notícias falsas, notícias com meia-verdades para chegar a conclusões falsas, e a gente via isso constantemente, e pessoas que às vezes nem estavam identificadas. E esse Tércio Arnaud Tomás, como você lembrou aí, é uma pessoa que está lá dentro do Planalto, é assessor especial da presidência da República, recebendo dinheiro público, não é? 13.600 e poucos reais da presidência da República, morando em apartamento funcional. Apartamento funcional é apartamento do povo, isso aí é dinheiro do povo. E para esclarecer, para quem não sabe, né, apartamento funcional não se paga nada, é um salário a mais. É como se fosse, né, um auxílio moradia. Auxílio moradia. Se propõe isso. Quer dizer, isso é que eu digo, coloca a presidência da República numa situação difícil. Agora que Bolsonaro estava tentando, vamos ter o diálogo com o Supremo, e ele que estava indo àquelas manifestações antidemocráticas e que lá apareciam faixas, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal, vamos fechar o Congresso, vamos fazer uma intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição, totalmente disparatada essa invocação desse artigo 142, mas vamos fazer uma intervenção militar no governo o Bolsonaro. Quer dizer, ele que estava nessa situação, e agora a gente vê chegar ali a investigação feita pelo Facebook, dentro do Palácio do Planalto, com pessoa que é assessora especial da presidência da República, nessas circunstâncias, ganhando dinheiro público, se valendo de um apartamento funcional, pessoa que já foi ligada ao Carlos Bolsonaro. Também chegaram a outras pessoas ligadas também ao PSL, que é o partido Bolsonaro, né? Chegaram também a funcionários do gabinete do Eduardo Bolsonaro, alguma suspeita também em relação
relação a Flávio Bolsonaro, e há deputados que apoiam o Bolsonaro, que é a Lana Ramos, aqui do PSL do Rio de Janeiro, e Anderson Moraes, também aqui do PSL do Rio de Janeiro. Então fica numa situação bastante delicada. Isso certamente vai ser levado àquele inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a fake news, e essas ações também vão ser investigadas. Agora, vamos ver, o Eduardo Bolsonaro, ele usou uma frase aqui, até que eu anotei. Ele fala assim, o Flávio Bolsonaro, impossível avaliar se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Não é questão de censura, não. O Facebook não é feito para notícias falsas, a divulgar notícias em massa, através dos chamados robôs, e era o que estava acontecendo lá, nessas páginas, Sim. nesses blogs, não é? E esse Décio Arnaud, ele era responsável por 2 páginas, Bolsonaro Opressor 2.0 e Bolsonaro News. E às vezes nem aparecia como a pessoa que era responsável por isso. E muitas vezes também pessoas aparecendo como se fossem jornalistas independentes, que não estavam ligados a partido nenhum e que estavam demonstrando o que pensavam, quando na verdade estavam fazendo um jogo político. O Facebook não existe para isso. O WhatsApp não existe para isso. As redes sociais não existem para isso. Claro. Então é uma situação muito grave e que tem que ser apurada. Vejam bem, quando nós falamos isso aí, isso não acontece só com o Bolsonaro, não, também. Vejam bem, o PT teve retirado 10 contas suspensas em 25 de junho agora, Sim. deste ano. Verdade. E a presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, ela estava pagando com dinheiro público, com a cota parlamentar, a pretexto de fazer divulgação de atividade parlamentar, ela estava pagando uma empresa para fazer divulgação em massa. Quer dizer, isso não é permitido, pagando com dinheiro público, como se aquilo fosse feito para divulgar atividade parlamentar. Vejam bem, isso aí é coisa que não é só um partido que faz, não. Nós estamos aqui não é para criticar esse ou aquele, é criticar quem está errado. Não é? Então, isso tudo tem que ser apurado. Isso não é só obra da família Bolsonaro, não. Isso é obra também de outros partidos que também se valem desse meio. E a população não está aqui para ser enganada, porque isso aqui acaba sendo enganado nas eleições. A gente vê com frequência nas redes sociais, você recebia aí notícias a respeito de pandemia. Você fala, não, isso não é verdade. Ia olhar lá naquele site que trata de notícias falsas. Estava lá, não, isso é fake. E a gente iria ver, eram notícias vindas desse tipo. Eles atuavam na área política, tratando de eleições, fazendo crítica aos opositores de Bolsonaro, atacavam jornalistas, atacavam organizações da mídia e cuidavam da pandemia da Covid-2, fazendo aquele jogo que o Bolsonaro sempre sustentou. Não, isso aqui é uma gripezinha, isso aqui não tem que ter isolamento, não tem que ter nada. Então vamos ver que a situação é séria. Eu não estou fazendo pré-julgamento, eu estou dizendo o seguinte, os fatos são apresentados pelo Facebook. Então isso tem que ser investigado. Como tem que ser investigada a situação da Gleisi Hoffmann também. Claro, tudo do PT também. Evidentemente que tem que ser investigado, sim. Meu caro desembargador, muito obrigado por sua participação no dia de hoje. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço a você e àqueles que nos acompanham. Valeu, valeu. É um negócio muito sério que disse esse nosso querido amigo doutor Zé Augusto, não é? Nós teremos ainda no programa do dia de hoje, nós teremos ainda se tudo correr bem, né? Porque tudo é ao vivo e você sabe que ao vivo a gente depende muito da internet. Mas teremos ainda o doutor Cícero Munhoz no programa do dia de hoje. Agora, deixa eu falar aqui mais uns amigos, deixa eu fazer o seguinte, que senão não vai dar tempo de falar. Depois eu volto aqui, a câmera vai me acompanhar, aqui você está vendo o celular da entrevista, né? E aqui eu vou trazer aqui para vocês um alô. Hoje é dia, hein, gente? Hoje é dia. Um alô, não tem nada que ter isso aqui. Para Elvira Araújo, Jacarepaguá, ventou bastante,
já chuviscou, agora parou. A Elizabeth Primo, boa tarde, amigo. Aqui em Nova Iguaçu está nublado e um vento fraco. Que bom, né? Pelo menos o vento está fraco. O Marco Silva dizendo que é muito estranho o melhor do Rio em campo. Vamos ver se ele vai confirmar que vai ser o melhor mesmo, né? De repente perde esse campeonato aí, hein? Tem que tomar tenência, tem que tomar atenção, porque senão, se jogar achando que vai ganhar, está arriscado a perder. Futebol é aquela história, no papel uma coisa, é 11 contra 11, né? Elvira Araújo, boa tarde, Fernando. Marco Silva também. Dolores Martins, Fluminense mereceu. Tá bom. Que tem mais aqui, gente, olha só. A Cláudia Obertifer, lá da Suíça. Oi, Cláudia, um abraço para o Joseph também, né? Tudo de bom para você. Como é que está o tempo aí? Se puder, me diz. Vamos lá. O Marco Silva botando em dúvida, o engraçado é que o Benfica tem grana para pagar o JJ, mas não tem para pagar o Corinthians, o jogador que comprou. Realmente eu não sei te dizer, né? Mas tem grana, tem, só não quer pagar, deve ser isso, né? Não sei nem que jogador é esse, mas você está melhor por dentro, depois você me diz. A Rosemary Tavares está aqui com a gente, muito obrigado, Rosemary. Dolores Martins, sou fluminense, mas tenho amor pelo Vasco, porque o meu bisneto de 9 anos já ama o Vasco, moramos aqui perto do Vasco há anos. Que maravilha, eu trabalhei aí pertinho, sabia? O início da TV Silvio Santos, a chamada TVS, foi aí, bem pertinho do Vasco, né? E eu trabalhei lá no início fazendo telejornal, depois vi o SBT, aí depois fomos para o campo de São Cristóvão. Deixa eu ver aqui, até a máscara do meu neto tem o escudo do Vasco. Legal, ontem eu comprei uma com o escudo do Vasco. Josias Castro Almeida, professor Josias, um abraço. Quantos anos? Tem que trazer o amigo aqui, rapaz. Vamos combinar isso um dia, tá? O Jonas Castro Almeida também, né? O Almir Barata, alô Almir, sempre muito gentil. Almir sempre me dá um bom dia, com todo carinho. Muito obrigado, Almir, um abraço para você. Muito bem. Eros Mário Cordeiro, boa tarde, Fernando, abração. Oi, Eros, um abraço para você, viu? Tudo de bom, grande Eros, grande produtor cultural, grande amigo, um dos maiores talentos que eu tenho a oportunidade de conhecer. Olha, Dolores Martins, me lembrou, Dolores, aquela música, Dolores Sierra, lembra disso? Aí eu nascido em Barcelona, uma coisa assim, se não é isso também, mas é muito legal. Muito bom, vou virar aqui agora sim, já demos os alôs, né? Nós vamos agora para ela, a Tânia Malheiros, com Deixa Eu Me Benzer. Deixa eu ver se tá vendo? Eu não tinha posto o som, aí você ia ficar na bronca comigo. Muito boa essa música, vamos lá. Um show que a Tânia fez há algum tempo. Sem ressentimentos.
Olha a nossa, que lindo! Bendito a nossa querida amiga Tânia Malheus, direto do Baden Powell, do palco do Baden Powell, num show memorável, né? A Tânia é batalhadora, Tânia é jornalista e é também cantora e compositora. Que maravilha, né? Muito bem, já estou aqui com o Dr. Cícero Munhoz, cardiologista, médico do Hospital do Amparo. Muito boa tarde, doutor Munhoz. Boa tarde, Fernando, nossos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e eu sempre aproveito a oportunidade, que o amigo está sempre em dia com essas notícias, né? Como é que estamos aí? Os casos continuam diminuindo no Rio de Janeiro, os casos de Covid? Continuam, Fernando. Na capital, realmente não há dúvida que houve uma queda significativa aí da curva e parece que a coisa está relativamente estabilizada, né? Ou seja, está havendo uma queda bastante regular, diria assim, né? Sem aumentos eventuais. É como a gente conversou lá na terça-feira. Sim. Que existe, não só no Rio, em São Paulo e outras capitais, é um aumento nas cidades do interior. Realmente houve depois de haver uma estabilização, houve agora realmente alguns picos de subida, alguns até preocupantes. Mas nas capitais realmente a coisa está bem resolvida por enquanto. Agora, doutor Munhoz, isso se deveria, digamos, ao fato de que muitos se contaminaram, provavelmente assintomáticos, e teriam criado os anticorpos, essa diminuição, ou é a soma da atuação das equipes de saúde também com relação a essa natural situação de ter o anticorpo? Não, sem dúvida que isso já era até um pouco esperado, Fernando. Porque é como a gente conversou lá no início, né? Sim. Eu disse a você que uma pandemia ou uma epidemia, quando a coisa é mais localizada, quando ainda a gente não tem a possibilidade da vacina, o que vai acontecer normalmente é isso. Uma boa parte da população, eu diria para você que a maioria da população, que o Brasil, apesar de já ter envelhecido, né? A gente hoje tem uma população mais idosa, muito maior do que há 30, 40 anos atrás, mas o Brasil ainda é um país de população muito jovem, né? Jovem e meia idade. E a gente viu que o comportamento do coronavírus nos pacientes jovens, né? Até os 40 anos, é realmente uma situação muito, às vezes até imperceptível. A pessoa sente, às vezes, um pequeno mal-estar, né? Então, a doença, nesse aspecto benigno, ela não leva a grandes complicações. Então, essa população, ela acaba se contaminando e não, muitas vezes não nem sabe. E está levando vamos dizer, um assintomático, mas um assintomático que é capaz de transmitir a doença. E aí você pode falar, mas como é que a gente poderia fazer? O que daria para fazer é o que a gente não fez, não é nem porque não quis, é porque não houve condições. É testar.
teste em massa. E foram feitos testes em vários países, de população muito menor, de condições muito melhores para fazer isso. No Brasil, nós temos uma população de mais de 200, quase 220 milhões de pessoas. Você vê a dificuldade que é fazer uma testagem em massa, né? E isso tá tedioso. Você já teve uma despesa grande em relação a equipamentos, tais de campanha. Quer dizer, trazer esses testes em massa é difícil até de conseguir comprar, né? Eu quero comprar 20 milhões de testes. Dificilmente alguém vai ter para te vender. Claro. Então, essa é a solução, você testar em massa. Como a gente não tem, isso que você falou é verdade. Muitas pessoas acabam indo para o interior, voltando para o interior, ou tendo algum contato no interior, assintomáticas, e transmitindo a doença para várias pessoas. Agora... É aquela que a gente falou lá no início também, uma transmite para 10, 10 para 100, 100 para... E aí vai. Vai embora. Agora, doutor Munhoz, em tese, por exemplo, a pessoa que teve isso e não soube, né, eventualmente com ou não sintomas, mas pode ter superado, foram sintomas não tão fortes, né? Essa pessoa está certa aquela assertiva de que a pessoa pode ficar 14 dias isolada, né? E depois então já não passaria? É isso aí? Já está comprovado pela ciência? O que a gente tem hoje comprovado, primeiro a pergunta que todo mundo faz, que a gente não tem ainda como comprovar, isso o tempo vai dizer, é se essa imunidade, se esses anticorpos que você adquiriu, né, tendo a doença, se eles são definitivos. Sim. Isso a gente não sabe ainda. Existem várias observações, às vezes desencontradas, que os anticorpos seriam temporários de 3 a 6 meses, e a partir daí a pessoa estaria exposta de novo à doença, caso viesse se reinfectar. Isso só o tempo realmente vai dizer a gente. O que a gente sabe é que as pessoas têm uma imunidade imediata. Não sabemos ainda por quanto tempo. Sim. E essa imunidade imediata, ela é dada, geralmente ela é detectada de forma confiável depois do 15º a 16º dia da doença. É aquilo que nós falamos também anteriormente. Não adianta fazer teste rápido, esse teste da gotinha, que te dá o resultado em meia hora, e em todos os casos, você vai ter uma margem de erro enorme. As pessoas que vão dar positivo, você pode confiar, são pessoas que têm no mínimo 15, 16 dias do contágio e da doença. E da cura, obviamente da cura. Se você pega essas pessoas no início, muitos desses testes podem dar negativos. E ele está doente. Por isso é que se dá preferência ao teste não sorológico, que é o teste da presença do vírus, que é aquele teste incômodo, né? No cotonete, né? Esse é muito mais fidedigno, porque ele diz para você, você está com uma doença e está com vírus no seu organismo. Esse sim é um teste confiável. Mas não é um teste de testagem em massa, é o que eu te falei anteriormente. É um teste que geralmente se faz quando tem algum sintoma, ou quando a pessoa interna no hospital. Agora, praticamente todos os pacientes lá no hospital que se internam para fazer uma cirurgia, embora não tenham sintomas, todos, 100% são testados com esse teste PCR. Ou seja, qualquer um que der positivo, a cirurgia está, obviamente não sendo de urgência, a cirurgia está adiada. Isso é uma norma que se colocou lá, inclusive a partir dos próprios cirurgiões, que querem essa segurança de fazer a cirurgia que não esteja contaminada. Agora, doutor Munhoz, o que se fala muito é da falta de medicamentos, notadamente nos hospitais públicos, né? Isso acontece também nos hospitais particulares e, em particular, no Hospital do Alemão está havendo dificuldade da aquisição de medicamentos. Esses medicamentos encareceram muito? A gente eu te confesso que a gente já teve em situação pior. A semana passada, quando eu falei com você, a situação era bem preocupante. A gente tinha um estoque para mais uma semana, ou seja, estaria se esgotando essa semana, né? Sim. Principalmente nas medicações para os pacientes entubados. Como eu te falei, os pacientes precisam de alguns sedativos, alguns relaxantes musculares, para ele ter uma boa ventilação mecânica, né? Sim. Ou seja, o estímulo respiratório do paciente entrega isso a um aparelho, que é justamente o respirador. Essas medicações a gente está com muita dificuldade
Sei. de ter fornecedores que pudessem vender para a gente. Segundo eles também estavam com muita dificuldade de abastecimento no mercado. Essa semana melhorou muito, eu diria para você que melhorou 50%. A gente conseguiu, inclusive, se abastecer para as próximas 3 semanas. A gente já sabia qual o máximo que você pode nos fornecer. Posso te fornecer para 20 dias, ótimo. Então a gente fez essa compra para 20 dias e acredito que a coisa deva melhorar agora, né? Já que o consumo deve estar diminuindo. Pois é, nós vimos aí o esporte, né? Agora no Maracanã, ontem o Fluminense ganhando os pênaltis do Flamengo e tal, e temos a notícia de que a partir de agosto está previsto a volta do Campeonato Brasileiro. Com público ou sem público, qual seria ainda essa recomendação médica, digamos, na sua opinião? Eu acho que essa volta ainda deve ser ou sem público, ou com uma redução drástica do número de pessoas. Sim. Eu acredito aí, eles vão vão liberar no máximo 20, 30% da lotação. E com aqueles cuidados. O local que vai ficar sentado é uma cadeira sim e 3 cadeiras não. Então, eu acredito que se for liberado, vai ser dessa forma. Ou então, pode haver um consenso e os clubes acharem que não vale a pena. Tem isso também. Tem lojas que não abriram exatamente por causa dessas grandes limitações. Chegaram à conclusão que, economicamente, uma loja aberta com consumo de água, de luz, de várias coisas, até de outras despesas, não compensaria uma redução grande, como está prescrito agora, né? No restaurante, é 1/3 no máximo de lotação. Pode ser que eles cheguem à conclusão que um estádio abrir, ter toda uma infraestrutura à disposição, com despesa, para acolher apenas 30% da torcida, pode ser que eles cheguem à conclusão, é melhor não, mais um mês ou mais 2 meses, para voltar para uma lotação que compense o investimento da abertura de um estádio que não deve ser barato realmente. É verdade. Viu o jogo ontem? Eu não consegui, não. Eu escutei uma parte. Escutou o jogo e depois ficou sabendo o resultado. Depois fiquei sabendo o resultado, porque eu dormi no meio do caminho, que eu fui saber. Surpreendentemente, né, o Fluminense deu um nó no Flamengo e acabou ganhando nos pênaltis. Na verdade, no campo também jogou melhor, uns 70%. O Flamengo parecia meio apático, mas não deve se enganar, porque o Flamengo é um grande time, né? E aí os dois são dois grandes. O Flamengo padece de uma coisa que até a seleção brasileira, em Copas passadas, padeceu. De realmente ser muito superior aos adversários, e que ele pode ganhar o jogo no dia e na hora que ele quiser. Foi o que eu pensei. A qualquer momento a gente faz um gol. Isso. Esse excesso de confiança, às vezes, atrapalha. É verdade. Quando você... Aí já não deu mais tempo. Já era. Vamos ver se ele aprendeu a lição. Né? Tá certo. Doutor Munhoz, até semana que vem, meu amigo. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. Grande abraço, Fernando. Bom fim de semana para todos os nossos internautas. Namastê. Namastê, querido amigo, namastê. Esse é o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, chefe médico do Hospital do Amparo, aqui no Rio Comprido. Mas olha, elas vão fazer uma live agora sábado, e evidente, os artistas, cada um estão fazendo aquilo que podem fazer para, naturalmente, a própria sobrevivência, né? E muita gente está fazendo já a live remunerada, ou seja, você para ir na live dela, para ver através da televisão, com toda a tua família, você vai no fanplay.com.br e paga R$10. Quer dizer, imagina você, se você tiver 5 pessoas na família, o show vai custar R$2 por pessoa, né? Se foram 10, R$1 por pessoa. E você estará colaborando para 2 meninas que são muito simpáticas, muito agradáveis e que são muito talentosas. A dupla Letícia e Vanessa, que ontem esteve aqui ao vivo comigo e que hoje eu vou trazer com mais uma música para você ver. Então não se esqueça, eu vou lembrar daqui a pouco, logo após a música delas, a maneira de você adquirir esse ingresso e de vê-las na sua casa. Deixa eu só virar aqui, né? Vamos lá, você já está vendo aí a Vanessa com o seu violino e daqui a pouco vai entrar
também a Letícia, né? Então nós vamos ver Logo Eu, é o nome da música. Desculpa que eu esqueci de botar o som, aí fica difícil, né? Vou voltar aqui. Eu já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho, surpreendente. Olha que pena, vocês me desculpem, viu? Sem internet. A internet hoje está assim. Quer dizer, vai voltar agora já a imagem, e se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Ontem não estava assim não, acho que é chuva, né? Evidente que aí é complicado. Não é culpa do YouTube, não é culpa da operadora de internet mesmo. Deixa eu ver, tão bonita. Agora eu botei, vamos lá, tomara que vá. Já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho, surpreendente provar o que eu só ouvi falar, e você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava e não imaginava te merecer. Já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho, surpreendente provar do que eu só ouvi falar, que você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Te merecer, e agora sou um dono desse amor, e eu nem quero saber porque eu só preciso viver o resto desta vida com você. Lindas, não? E que vozes, né? As duas realmente, olha aí, uma produção da Solaira Studios, né? E hoje está acontecendo de tudo, espero que você me perdoe, eu estou tentando aqui mudar a coisa, mas a gente vai, assim mesmo que a coisa acontece, né? Quanto maior o desafio, maior a vontade de fazer um bom programa para vocês. Então, eu queria recomendar a vocês o show dessas duas irmãs, a Letícia e Vanessa, uma live sempre muito caprichada, que vai acontecer. Já vi a primeira, eu vou ver agora a segunda, né? A terceira agora, essa. E essa live vai ser sábado, 11 de julho, às 21 horas, e vai ter uma DJ também participando da live, né? Então, como é que posso participar? É muito simples, você vai
acessar fanplay.com.br, fan com F-A-N, né? Play com play, né? fanplay.com.br, e vai se inscrever, vai comprar o ingresso, vai custar R$10, você pode botar quanto de gente você quiser na sua sala para ver a live dela. São músicas lindas, 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 e elas são ótimas. Então fica aí o recado. Eu quero também mandar um alô para o Fernando Pereira, nosso Pereirão. Alô, Fernando, um abração lá em Além Paraíba, né? A hora que eu começo a falar das pessoas, aí o computador tem dessas coisas, ele fica 15 minutos, ninguém mexe, ele pluft. Mas aí dá um toquezinho e ele volta a acordar. O Marco Silva dizendo que uma notícia de primeira mão: o governo americano decidiu que, se aulas voltarem em agosto online, quem tiver visto estudantil terá que voltar para o seu país. Essa notícia foi dada aqui ontem, até pelo Jornal Nacional. Mas é preocupante, porque tem muito brasileiro estudando lá fora com visto estudantil. E aí, quer dizer, se ficar só online, tem muita gente preocupada com isso. Houve até matéria ontem na televisão dizendo isso. Vamos aguardar para ver. O Eros Mário Cordeiro, maravilha rever o Dr. Cícero Munhoz. Valeu, Eros. Um abraço para você também. Tanta gente aqui, gente, olha só. O Jamil José Pacheco. Alô, Jamil, alô, José. Jamil José Pacheco. Como vai, Pacheco? Um abraço para você. Muito bem. A Clara M. Pereira entrou. A Denise Guzmán. O Osmar do Breck, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, recebeu o teu número, viu? A gente vai se falar semana que vem, Osmar. Abração. O Almir Barata. Almir sempre, como eu falei, muito gentil, mandando bom dias, boa noites. Um amor de pessoa. Abraço, Almir. A Rita Carneiro Mendonça e o Josias Castro Almeida, meu querido amigo Josias, foi superintendente da publicidade das Sendas, na época que eu, radialista, estava ainda na Rádio Tupi, já um pouco antes, um pouco depois, há 20 anos atrás, e tinha como um dos meus clientes de publicidade o grupo Sendas, né, do seu Arthur Sendas, e o Josias era pessoa que sempre muito gentil, muito competente, me atendia lá. Hoje ele é professor universitário, é um rapaz muito esforçado também. Dolores Martins, muito bem, Dolores. Eros, já falei no Eros, né? Quem mais que eu não falei aqui, minha gente, tanta gente amiga. Denise Guzmán Silva, o Marco, eu estou sempre falando nele, a Cláudia Ubertif lá na Suíça, tanta gente, Elvira, já falei, Elizabeth Primo. Boa tarde, amigo, aqui em Nova Iguaçu, nublado, com vento fraco. Valeu, querida. Muito bem. Então, meus amigos, pois chegou a hora. E antes de partir, vamos contar uma piadinha para alegrar o dia. Outro dia eu estava me lembrando, porque como é que se faz isso? Eu recontatei, seria isso? Né? Amigos lá de Angra dos Reis, uma época mágica que eu estive em Angra, no ano de 91, se não me falha a memória, dirigindo a Rádio Angra. Então tinha amigos lá como Murilo Correia, Rogério Saraiva, Walter Guida, Itaí Turíbio, né? Tantos que foi uma época muito gostosa mesmo, né? E a gente brincou naquela rádio, porque a rádio teve um boom, né, de crescimento, e que de repente começou a incomodar, e a rádio era AM, incomodava uma outra emissora, né? E essa outra emissora, né, ela realmente, de repente ficou assim, achou que devia ter algum gay na rádio, e disse assim, aquela ali só tem boiola, né? E eu falei, puxa, né? Tive a ideia, falei, por que não fazer um programa? Aqui no Rio tem a Patrulha da Cidade, que é um programa cômico muito ouvido na Rádio Tupi. Por que não fazer na Rádio Angra o Aqui Só Tem Boiola? Que na verdade era uma gozação. Então eu e o Moacir Saraiva, na hora certa, a gente imitava um gayzinho, né? Que era, como é que era? Eu não sei se era Thelma e Thelminhas, uma coisa assim, ai, que horas são, né? Aí o cara 12h30. E o resto era brincadeira, a capacidade de fazer vozes que eu sempre tive, que o Saraiva também tinha. Eu quero mandar um abraço, e aquilo deu uma audiência muito grande. Era meia horinha só de programa e tal. Por que eu disse isso? Então tinha as piadas que as duas personagens contavam no programa, né?
Então uma delas era essa, diz que duas bichinhas vinham andando assim, né, pela praia, porque é mar, né, e de repente viram uma pessoa, um homem, né, descendo de paraquedas, feito, né, halterofilista, todo de corpo perfeito e tal. Aí uma olhou lá para cima e disse: Thelma, meu Deus do céu, não sei se era Thelma. Thelma, eu disse: ai, que homem! O que é aquele? Aquele, vem, Araújo, Araújo, vem cá, Araújo. Aí a outra meio assim: o que? Você conhece esse Deus? Eu disse: uai, estou chamando. No mar não é marujo, no ar é Araújo. Ai, boa, né? Olha, um abraço grande para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, por favor, máscara na rua se tiver que sair, não esqueçam de lavar as mãos com água e sabão bem lavadas. Namastê.